Então, Gênesis capítulo 22, vamos ler apenas o verso 14 por enquanto. Hoje nós vamos conhecer mais um nome de Deus. Estamos na nossa série de estudos sobre os nomes de Deus. Vamos conhecer mais um nome de Deus hoje. Gênesis 22, versículo 14 diz o seguinte: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós colocamos, Pai, a nossa vida diante de Ti, cada um aqui, para que possamos neste momento, Deus Senhor, concentrar os nossos corações naquilo que diz a Tua Palavra. Possamos focar no aqui, agora, no que a Tua Palavra tem a nos mostrar acerca desse nome bendito que acabamos de ler. Que possamos, Deus, realmente ser transformados, ser modificados, ser trabalhados pelo Senhor de fato. Teu Espírito, Deus, possa fazer essa obra de convicção, de mudança, Deus, em nossas vidas. De como, Senhor, precisamos observar a Ti a partir da ótica deste nome que nós vamos estudar hoje. No nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Jeová Jireh. Jeová Jireh. Este é o nome do nosso Deus, Jeová Jireh. Na Bíblia, este nome Jeová Jireh só vai aparecer aqui em Gênesis 22, versículo 14. No hebraico, essa palavra Jeová Jireh, mais que no nosso português aqui está o Senhor proverá, mas no hebraico é uma palavra composta. É uma palavra apenas, só que ela é composta, que tem como a pronúncia, Jeová Jireh, que traduzindo para o nosso português, o que seria no hebraico seria Jeová Jireh. Como já sabemos, Jeová é o nome de Deus que se refere a quê? A autoexistência de Deus. Jeová vem de Yahvé, Jeová, que significa o tetragrama, que representa ali o verbo ser. Ele é, o Senhor é. Então, o significado, a existência da autoexistência de Deus. Então, o significado de Jeová nós já sabemos que é aquele que é, aquele que não veio a existir, aquele que sempre é. Esse é o nome, o que diz o nome Jeová. Deus não passou a existir, Ele existe e é o único que de fato é. Nós não podemos dizer que nós somos. A gente pode até usar, nós somos, mas de fato, de verdade, somente alguém é. Somente alguém pode dizer eu sou. E o próprio Deus faz isso. Ele fala, eu sou. Porque Ele é. Nós não somos. Porque é dele que provém a nossa existência e a existência de todas as outras coisas. Nós já estudamos sobre isso aí quando nós falamos sobre Jeová. E Jireh, ou Jireh, o que significa? Jireh é uma palavra que vem da raiz, ou de uma outra palavra hebraica chamada Ha'ah. Essa palavra hebraica significa ver, olhar, perceber, observar, considerar, dar atenção ou atender. Então, a ideia da palavra Jireh é ver, observar. Não é só ver de ver, mas é ver, colocar a atenção sobre aquilo que a pessoa está vendo. Então, juntando Jeová Jireh, nós temos literalmente o significado aí que a gente poderia dizer, aquele que há de ver. O que é isso? Aquele que há de ver. É isso que é Jeová Jireh. Aquele que há de ver. Mas o que significa isso? Vamos entender a história por trás disso. E você vai entender que como isso daqui se encaixa muito bem. Essa história, aliás, essa palavra vem de uma história que eu considero como uma das mais belas dentro das Escrituras.
que é a de Gênesis 22. Quando Abraão é ordenado por Deus para levar o seu filho para sacrificar, para ser um holocausto a Deus, oferecido, a Deus como um holocausto. O seu único filho. Quem era o filho de Abraão? Isaac, o filho da promessa. Deus leva Abraão a fazer isso. Abraão sai e eu quero que você sacrifique o seu filho por mim. E lá em Gênesis 22, versículos 1 a 3, nós temos exatamente isso. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E nós, irmãos, nós vamos ver aqui no versículo 3 que quando Deus fala para isso para Abraão, foi à noite. Eu creio que Abraão estava prestes a dormir aqui. Abraão terminou o seu dia, aí Abraão estava lá, agora eu vou descansar, Aí ele senta ali, descansa lá, onde ele estava, e aí Deus vem até ele e fala assim: Abraão, pega o seu filho e sacrifica para mim. Imagine, atenção. E no versículo 3, por que eu digo isso? Porque é dito lá no versículo 3 que levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Então, com certeza, Deus tinha falado isso com ele à noite, antes dele poder dormir. E aí, como é que você dormiria? Se coloque agora no lugar de Abraão. Como é que você dormiria sabendo que Deus pediu que você oferecesse o seu próprio filho em holocausto? E acontece que no versículo 3, Abraão sim levanta de madrugada e preparou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Aqui podemos imaginar a apreensão, a tensão de Abraão em preparar esse jumento, em designar 2 servos, em chamar o seu filho, rachar a lenha e ir para o local que Deus havia determinado. E nos versículos 5 a 6 nós lemos o seguinte, de que Abraão foi caminhando ali até o local e demorou, porque já tinha se passado 3 dias, conforme o versículo 4 diz. E Abraão, ele chegou até perto daquele local que Deus havia designado e falou para os seus servos, no versículo 5, ficai aí, enquanto eu vou ali, versículo 5, adorar a Deus, e voltaremos para junto de vós. Olha o que diz o versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. E aí são 2 coisas aqui que parecem ser estranhas, Olha o que Abraão fala para aqueles homens. 2 coisas aqui. Primeiro, Abraão fala: voltaremos. Mas Deus não tinha pedido para Abraão sacrificar o seu filho? Na lógica, qual era o único que iria voltar naquela história? Somente Abraão. Por que Abraão falou voltaremos? Será que Abraão estava fingindo? Eu não vou falar a verdade aqui, Porque senão pode assustar. Então eu vou dizer assim: olha, voltaremos, tá? Vou mentir aqui, voltaremos. Será que Abraão fez por causa disso? E note que Abraão também tem uma outra palavrinha aqui, Ele fala: havendo adorado. Abraão sabia que ele iria sacrificar o seu filho, mas ele falou essas 2 coisas: olha, nós voltaremos depois de ter adorado. Por que Abraão falou isso? Por quê? Porque Abraão, primeiramente, ele sabia que aquele pedido de Deus, ou todo o pedido de Deus a ele, e aquele em específico, não era para mal. Abraão entendia quem era Deus. Abraão entendia que Deus poderia requerer a qualquer momento a vida dele, quanto a vida dos seus servos, do seu gado e do seu próprio filho, porque tudo é de Deus. Abraão não vê aquilo de Deus como um ato de maldade. Deus vai matar o meu filho, nossa, como esse Deus como esse Deus é mau. Mas Abraão vê aquilo como um ato de: Senhor, tudo é teu.
Como Jó, né? Olha, Deus nos daria somente a vida, né? O bem, também o mal, Ele não pode dar, Ele é Deus. Se tem alguém que é mau, terrível nessa história, sou eu. Mas na história de Deus, o que merecíamos de fato diante da nossa maldade é o quê? A morte. A morte eterna. E também a vida é de Deus. Se Ele quer, vamos lá. E Abraão encara isso como uma adoração. Ele não encara isso como uma sentença. Eu vou lá sacrificar o meu filho. Ele entende como uma adoração. E Abraão fala, voltaremos. E por que Abraão fala, voltaremos? Porque, irmãos, Abraão não estava mentindo, mas Abraão cria que Deus haveria de até mesmo ressuscitar a Isaac. Nós vamos ver daqui a pouco. Abraão sabia que ele confiava muito mais do que aquilo que Deus tinha pedido para ele. Deus falou, mata o seu filho, Abraão. Mas Abraão, ele deduziu, olha, esse é o Deus da promessa. Ele não falou que esse é o meu filho, que era a partir dele que ele ia me dar uma grande nação. Então, esse Deus não pode mentir. Ele haverá de poder levantar o meu filho. E nós vamos ver isso daí lá na frente. No versículo 6 vai dizer o seguinte, que tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho, e ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo. Que cena, né, irmão? Você imagina, você pegar o seu filho, você cortar a lenha, falar, toma, meu filho, a lenha que eu vou queimar você. E esse aqui é o fogo, é o cutelo que eu vou partir o seu pescoço, e esse aqui é o fogo que eu vou queimar você. Imagina, coloque-se no lugar de Abraão agora. E no versículo 7, talvez Abraão passou pela pergunta mais aperreante para qualquer pai. Se aqui alguém fala aperreante, né? Falei algo bem do Nordeste, né? Algo assombroso para qualquer pai escutar. Versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, que pergunta, que sim. E aí qual é a resposta de Abraão? Né? Versículo 8, Abraão fala, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E a palavra proverá aqui é exatamente a palavra ra, que vem depois da, né, que faz base para a palavra jireh. Né? No versículo 14, o que Abraão estava, olha, no verso 8, o que Abraão estava dizendo com isso? Meu pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão estava dizendo, Deus verá, Deus olhará, Deus perceberá, Deus observará, Deus considerará, Deus dará atenção, meu filho, Deus atenderá esta necessidade. Deus verá, meu filho. Eu não sei, eu não estou vendo, mas Ele vai fazer alguma coisa que eu não estou vendo. É isso que Abraão diz a seu filho. Isto, irmãos, é fé. Agora vai lá em Hebreus 11, 17 a 18. Hebreus 11, 17 a 18. Temos aí em Hebreus 11, 17 a 18, a revelação da palavra de Deus que nos indica por que Abraão fez isso. Por que Abraão chegou a este ponto de poder pegar o seu filho e não negar aquela ordem de Deus e ir até o local indicado para o sacrifício. Hebreus 11, versículo 17 a 18. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele quem acolheu alegremente as promessas. Olha o que o autor fala. Abraão não foi brincando, não. Abraão foi mesmo e falou assim, olha, se Deus quer o meu filho, eu vou entregar o meu filho a ele. Eu não tenho dúvida, eu estou mesmo pronto para isso. E aí continua, a quem se tinha dito, Isaac será chamada tua descendência.
Abraão estava disposto a sacrificar a descendência inteira dele. E lembra que Abraão já era de idade, né? E aí, olha o que ele vai dizer depois. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, Abraão creu que mesmo após ele fazer aquilo para Deus, que Deus era poderoso para reaver Isaac e continuar a sua promessa que ele já tinha dado de que em Isaac haveria de ter a descendência dele. E Abraão é dito que de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, para Abraão, quando ele estava ali naquele momento, né, de matar o seu filho, e quando no final da história nós vamos ver que isso não acontece, Abraão entende que quando Isaac saiu daquele holocausto, ele saiu exatamente da morte. Ele foi ressuscitado de fato, porque não tinha jeito, não tinha solução. Irmãos, isto que é fé. Fé é isto. Eu farei o que Deus quer, com toda certeza, sem duvidar, ou mesmo que não vejo. Fé é isto. Eu farei o que Deus quer, com toda certeza, sem duvidar, ou mesmo que não vejo. É isto que é fé. É isso que Deus quer nos ensinar através de Jeová Jireh, aquele que é e há de ver por nós. Eu não preciso ver. Quem precisa ver é quem? É Jeová Jireh. Eu só preciso confiar. Agora há pouco nós falamos de Tomé, né? Do ver para crer, do experimentar para ter certeza. Mas nós não somos assim. Nós cremos para ver. Nós cremos porque Ele já está vendo. Deus está dizendo para nós: você não precisa ver, mas apenas confiar que eu estou vendo. Eu, o Deus poderoso que posso prover, aí que vem o sentido da palavra prover, né? O Senhor proverá todas as coisas segundo o meu plano. Deus provê na sua misericórdia, ou seja, Ele favorece ou beneficia aquele a quem vê. É isso que é prover. Pro vem de favorecer, e ver é de atentar ou de olhar. Ele favorece aquele a quem olha. É isso que é prover. É isso que é Jeová Jireh. E Jeová Jireh está relacionado ao atributo da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. Por quê? Porque eu tenho que confiar na fidelidade de Deus. Eu tenho que confiar que Deus fez a promessa e que Ele é fiel para cumprir, né? Tem até a música, né? Pois é. Mas ao invés de cantar música, faça sentido na sua vida isso daí agora. A nossa fé, irmão, subentende crer no plano fiel de Deus, que Ele sabe o que está fazendo. É isso que é fé. Eu creio que Deus sabe o que faz. Isso é ter fé. E assim, tomando nota aí de algumas observações do pastor Wesley, né? Ele me auxiliou aqui em como enxergar muito essa passagem, mas muito, muito bom. Podemos aprender aqui como se dá a provisão de Jeová Jireh. Como é que acontece a provisão do nosso Jeová Jireh na vida dos seus servos? Primeiro, Jeová Jireh provê no lugar certo. O nosso Deus, Ele provê no lugar certo. Onde o Senhor provê nossas necessidades? No lugar indicado por Ele. Versículo 9 a 10 vai dizer o seguinte: chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali Abraão edificou um altar. E sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaac seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Abraão estava no lugar exato para Deus se revelar a ele como Jeová Jireh. Se Abraão tivesse recebido a ordem e ficasse lá, talvez eu vou, né? Quem sabe, né? Será que eu vou lá mesmo? Será que é isso mesmo? Se Abraão ficasse lá, se Abraão não fosse até aquele monte,
até aquele local onde Deus havia determinado para ele estar. Não iria acontecer. Abraão não iria aprender de Deus da maneira como ele aprendeu naquele lugar. E Abraão estava no lugar certo, de modo que Deus pôde ir ao encontro dele. E aqui percebemos, irmãos, que fora do lugar certo, não podemos desfrutar da provisão de Deus. Fora do lugar certo, não tem como você desfrutar da provisão de Deus. Sabe aquela pessoa que sempre espera? Eu vou esperar. Um dia Deus há de fazer alguma coisa para mim. Mas a pessoa não está no centro da vontade de Deus. Mas a pessoa ignora o chamado de Deus. Ignora a palavra de Deus. Mas um dia Deus vai resolver isso para mim. Um dia Deus vai cuidar dessa área da minha vida. E o patriarca da fé precisava viver aquele momento difícil. Precisava enfrentar aquela decisão difícil da sua vida para que Deus pudesse se revelar a ele como Jeová, Jiré, e atendê-lo naquela necessidade. E isso, irmãos, nos ensina uma outra historinha, né, que está lá em Gênesis 24. Uma história interessante, né? A história é quando Abraão, né, depois disso tudo que aconteceu, ele resolve, né, claro, chamar um dos seus servos, uma comitiva, para ir buscar uma mulher para Isaac, o seu filho. E Abraão designa um dos seus servos. E é dito lá no versículo 12, né, que esse servo ele chegou até aquela região onde Abraão morava, na Mesopotâmia, né, nas terras lá do seu irmão, Naor. E aquele homem, quando chega lá com a sua comitiva, ele fala assim: tudo bem, Abraão me mandou vir buscar uma mulher para Isaac, beleza, tudo certo, eu vou buscar, mas qual? Qual é essa mulher? Como eu vou saber quem é essa mulher? Como eu vou receber de Deus essa direção de quem é? Como é que Deus vai prover isso, essa necessidade? E aí no versículo 12 é dito o que aquele servo fez. Ele orou a Deus e disse consigo: ó Senhor, Deus meu, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. E versículo 13: e eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para beber água, ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então aqui ele faz uma oração, sabe aquela oração tipo de Gideão, né, de prova, né? Senhor, eu vou colocar esse novelo aqui, né? Aí o Senhor faz chover em volta, depois faz chover no novelo. Ele faz uma oração como se fosse um desafio. Mas era um desafio, muito desafio, sabia? Sabe por quê? Porque a comitiva dele, se você olhar no versículo 10, tinha 10 camelos. Tinha 10 camelos. Cada camelo, durante uma viagem, consumia em torno aí de 95 litros de água. Ele estava pedindo: olha, Senhor, que essa mulher, né, ela não só me dê água, mas ela dê água a cada um dos 10 camelos. E aí faz a continha aí, 950 litros. Imagine com um baldezinho ela indo lá. Desafio, né? Que prova. Mas essa é uma oração interessante, irmãos, porque ele não faz assim: olha, eu vou fazer uma barraquinha aqui, né? E vou fazer uma seleção de mulheres. Quem quer casar com Isaac? Ou ele não vai assim: olha, eu vou ali naquele local onde tem várias mulheres e vou ver quem é. Mas ele procura dentre aquelas mulheres que estão servindo, né? E ele vai naquele ponto e ainda ora a Deus. Ele fala: eu vou esperar. Aquela mulher vai aparecer. E aí, aconteceu que no versículo 15, considerava ele ainda, né? Ele estava ainda orando a Deus ali, quando saiu Rebeca, né? Filha de Betuel, filho de Milca e mulher de Naor, irmão de Abraão. Ele não sabia ainda. E trazendo o cântaro no ombro, 16, a mulher era muito formosa de aparência, virgem, e que nenhum homem havia possuído.
E ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo lhe saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Olha só. Aí no versículo 21 vai dizer que o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ou seja, a mulher não falou que exatamente ele tinha pedido a Deus? A moça? Sim. Mas o que ele fez ainda? Ele falou: é essa, achei, né? Eu pedi loira dos olhos azuis e o Senhor me deu loira dos olhos azuis. É o moreno do cabelo, né, dos olhos castanhos, então é essa daqui mesmo. Ele não fez isso. Ele fez o quê? Ele guardou em silêncio. Ele esperou. Ou seja, ele não foi logo dizendo: é esta. Mas ele esperou se realmente essa era a provisão de Jeová Jireh, ou se apenas era uma enganação do seu coração. Porque tem coisas na nossa vida que às vezes parecem ser a provisão de Deus, mas não é. É a provisão de um outro, né? É a provisão de Satanás, para poder atrapalhar a coisa. E aí a resposta veio exatamente nos versos 23 a 25. E aí ele perguntou para aquela mulher, né: de quem és filha? Peço-te que me digas. Aí: haverá em casa de teu pai lugar que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milcal, o qual ela deu luz a Naor. E acrescentou, versículo 25: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. E qual foi a reação daquele homem? Versículo 26: então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E por que ele fez isso? Porque o Senhor havia providenciado todo o cenário para guiar aquele servo até aquele determinado lugar, quando as moças saíam para buscar água, e Deus conduziu Rebeca até aquele poço para se encontrar com aquele servo, e levou Rebeca a fazer aquela tarefa difícil de poder dar água aos 10 camelos, 950 litros de água para cada um deles, com seu baldezinho. E ainda mostrou benevolência àqueles servos em oferecer a sua casa para eles ficarem. E além disso, ela era a moça qualificada para Isaac, porque era exatamente da casa de Abraão. Era a provisão de Deus. E o que esse servo fala no versículo 17? A oração de agradecimento. Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ou seja, estando no lugar certo, estando no caminho certo, estando na vontade de Deus, em que Deus tinha colocado ele, né? Obedecendo à vontade do seu Senhor e confiando em Deus, Deus lhe guiou os passos. Deus lhe guiou aquela. Ele não precisou fazer uma comitiva, ele não precisou fazer estudos, né? Vamos ver se essa moça aqui, vamos levar essa moça para Isaac, para ver se é. Vamos levar aquela ali. Não. Ele só precisou confiar em Deus. Ele só precisou estar no caminho, estar no lugar certo, para que Deus pudesse lhe guiar os passos. Ou seja, irmãos, o Senhor provê conforme a sua vontade, mas primeiro você deve estar no caminho certo, no lugar certo, centrado nele, andando ao lado dele, para que ele te guie os passos. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Eu só vou ler partes, né? Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Aí tem uma parte lá
E no final vai dizer: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como é que eu vou experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Jeová Jireh? Apresentando-me no lugar certo diante de Deus. Aqui, Senhor, estou como um sacrifício a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu estou colocando-me por inteiro para fazer aquilo que o Senhor quer. Somente me guie. Foi isso que aquele servo fez. Foi isso que Abraão fez também. E por isso ele agradou a Deus. Também Jeová Jireh provê no momento certo. Não só no lugar certo, mas no momento certo. Onde Deus provê nossas necessidades? Exatamente quando precisamos. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Note nos versículos 10 a 12 de Gênesis 22. E vai dizer o seguinte: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre este rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Ou seja, quando foi que veio a provisão de Jeová Jireh? Quando Abraão estava assim, ó. O filete do cutelo de Abraão já estava, ó, passando na pele de Isaac. Foi naquele momento, quando não tinha mais jeito, quando ela falava: agora acabou, agora é assim mesmo, eu tenho que descer esse cutelo, vai sair sangue para tudo quanto é lado, vou ver a morte do meu filho, vou matar o meu filho, e agora? Não tem mais jeito. É aí que Deus interveio. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Deus esperou até aquele momento para que Abraão fizesse aquilo. E o versículo 11, irmãos, para mim, de tudo isso que nós estamos dizendo, né? O versículo 12, na verdade, se você notou aqui, tem algo muito bonito no versículo 12. Não estendas a mão sobre este rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Interessante, quem é que fala isso aqui? O anjo do Senhor. E nós sabemos que quem é esse anjo do Senhor? Então aquele sacrifício que Abraão estava fazendo não era somente, né, se a gente olhar para o Deus Pai, mas o Deus Filho estava acompanhando aquilo. Ele estava observando aquela cena toda e falou: olha, você não me negou. Algo que também o Deus do céu não vai negar. Nós sabemos que é a representação daquilo que Deus fez com Cristo na cruz. Mas olha que cena. Mas, irmãos, tão melhor do que Abraão ver o seu filho vivo, né, receber aquela ordem para não executar o seu filho, foi ouvir dos céus, ouvir a Trindade dizer e testificar da fé dele. Tão mais bonito do que ele ver o seu filho vivo, foi ele ouvir dos céus: ó, Abraão, você realmente é um servo fiel. Salmo 101:1 vai nos dizer: os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que habitem com ele. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, versículo 1. Deus procura esses homens. Deus procura esses homens, essas mulheres que são fiéis a Ele. Claro que Deus mudou o coração, né? E que capacitou-eles com esta bênção, com esta dádiva de confiar nele. Mas que não pegam essa confiança e jogam para o lado, mas que trabalham com essa confiança em Deus. Que exatamente estão ali para assim: eu quero experimentar desta confiança em Ti, crendo em Ti cada vez mais, quando as lutas, quando as provas aparecem. Em Salmo 101, temos essa promessa de que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são fiéis. E quando colocamos, irmãos, então nossos pedidos diante do trono da graça de Deus, Ele nos responde em ocasião oportuna. Esta promessa lá em Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. Deus não faz nada atrasado ou nada adiantado. Ele dá no exato momento. A provisão dele vem no exato momento. Por vezes podemos ter esta impressão de que Deus está demorando, mas isso somente é um ponto de vista humano. Deus nunca atrasa ou se apressa, mas no devido tempo Ele provê o que é preciso para os seus servos. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E 3. Jeová Jiré provê na maneira certa. E não somente prover no lugar certo, né? No momento certo, mas da maneira certa. Como é que Deus provê da maneira certa? Da maneira que é conforme a palavra dele. A palavra dele não é a verdade? Então a palavra dele não sempre está certa? Está certa. Então, tudo que ele vai prover vai estar condizente com o que a palavra dele diz. Né? Eu recebi uma bênção de Deus. Qual é essa bênção de Deus? Eu estou agora traficando. Deus está me abençoando muito no tráfico. É incomum isso, né? Só citei algo assim bem extravagante para vocês entenderem. Mas tem gente falando isso. Tem gente que acha que é Deus cuidando, né? Eu agora estou, né? Deus tem me abençoado muito. O que você faz, né? Eu ando por aí à noite, né? Festejando aí, fazendo festa, sendo no meio dos ímpios lá. Deus tem me abençoado, eu posso fazer o meu trabalho lá, cantar, e tem muito cantor achando que é Deus abençoando, né? Eles cantando músicas totalmente ímpias, mas é Deus por trás que está abençoando, né? Tem muita gente assim? É. Mas será que realmente essa é a provisão de Jeová Jiré? Ou são as ofertas de Satanás? Disfarçadas, porque ele é o rei do disfarce, né? Ele é o rei da sedução. Passado. Mas Deus sempre provê da maneira correta. Versículo 13 nós lemos: e tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, Deus não mandou um boi, Deus não mandou uma ave, Deus não mandou os peixes, mas mandou um carneiro que era necessário, que era aquele que tinha todas as qualificações, conforme a palavra de Deus, para ser o sacrifício. Deus não mandou um rebanho de carneiros, mas Ele mandou só um animal. Por quê? Porque ele era só um animal que era necessário, que era suficiente para aquele momento. Ou seja, a provisão de Jeová Jiré é necessária. Ela vem na hora, no momento necessário, e ela vem aquilo que Ele quer, para que o seu servo não esqueça de que tudo o que ele tem nas mãos foi porque Deus colocou, porque tudo dele provou. O que diz Provérbios 30, versículo 8 e 9? Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ele pede, Senhor, dá-me a porção necessária. Claro, Jeová Jiré sempre nos dá aquilo que é necessário. Senhor, mas eu queria aquilo, mas eu queria aquilo outro. Está vendo, meu filho? É com aquilo que você está querendo que você vai falar, quem é o Senhor? É com aquilo que você está querendo que você vai dizer para Deus, olha, não precisa existir mais. Quem é o Senhor na minha vida mesmo? Só foi um empurrão. Só me deu um empurrão só. Agora, daqui em diante, sou eu que me viro. E nem também me dê
nada para que também eu não venha a difamar o teu nome. Claro, Deus sempre, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos conduz a pastos verdejantes, né, a águas tranquilas e supre nossas necessidades, né, tendo o que comer e tendo o que beber, tendo o que vestir, porque nós valemos mais do que as aves do céu. E olha que as aves do céu até crescem rápido, né? E você come mais que elas. E você se veste melhor que elas. Porque elas nem que vestir tem, né? Só tem o corpo, a pluma, né? Tem que vestir, não é? Mas ela não tem um teto sobre ela, né? A de cá tem. Mas algumas por aí não tem, né? Está na árvore e pode cair a qualquer momento. Jeová Jireh sempre age conforme a sua palavra. Assim, ao visualizar uma promessa, uma oportunidade, ou qualquer vantagem ou benefício, primeiro devemos verificar o que a palavra de Deus fala sobre aquilo. Para que a gente não possa confundir a provisão de Deus com a sedução e o engano de Satanás. E rotular esse engano de Satanás como se fosse a provisão de Deus. Salmo 119, versículo 5, nós lemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, como eu vou enxergar, como eu vou ver se realmente aquilo é ou não a provisão de Deus? Observando a luz da palavra de Deus. Assim, irmãos, ao ver o que Deus tinha feito, Abraão decide chamar o nome daquele monte, no versículo 14, de o Senhor proverá, que no hebraico é Jeová Jireh. Ou seja, aquele que há de ver. Mais tarde, muito depois, cerca de 2 a 3 quilômetros desse monte, onde Abraão estava para sacrificar o seu filho, em outro monte, no Monte Calvário, assim como Deus providenciou um carneiro para salvar Isaac, Ele também providenciou o seu único filho, Jesus Cristo, como Isaac, estava ali, para ser sacrificado em nosso lugar, levando os nossos pecados. Jeová Jireh, então, aponta diretamente para a promessa da redenção, que foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquela cena de Abraão com Isaac era a cena que logo mais iria acontecer em outro local, em outro monte ali do lado, que era a cena de Deus sacrificando o seu próprio filho por nós. João 1, versículo 20 vai dizer que o Senhor Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para tirar o pecado. Irmãos, temos recebido a maior provisão de todas, pelo fato de que Jeová Jireh, aquele que é e há de ver, viu a carga tamanha dos nossos pecados e nos trouxe um Cordeiro que seria capaz de, em nosso favor, prover aquilo que de modo nenhum poderíamos prover para nós mesmos, que era a salvação eterna. Assim, irmãos, dê muito valor mesmo ao que Cristo fez. Dê muito valor a essa visão que você tem hoje a respeito de quem é Deus. Dê muito valor, mas muito mesmo, porque Deus, aquele que é, viu a você e teve misericórdia e proveu a você aquilo que você nunca poderia. Era para você e eu estarmos na posição de Isaac, com o cutelo raspando o nosso pescoço, mas o Senhor providenciou aquele cordeiro que nos substituiu, e o nosso Isaac saiu daquele altar e entrou aquele cordeiro, aquele carneiro que era Cristo. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus não poupou o seu próprio filho como provisão pelos nossos pecados, será que as outras demais coisas pequenas de nossa vida Ele não vai prover? Por quê? Porque Ele é
Jeová Jireh. É aquele que é e há de ver. Por isso, irmão, novamente eu enfatizo. Fé em Jeová Jireh é isso. Eu farei o que Deus quer, com toda certeza, sem duvidar, ou mesmo que não veja. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque temos nesse nome Jeová Jireh a promessa de que o Senhor é um Deus fiel. De que mesmo que não estamos vendo, Senhor, mas o Senhor somente pede que creiamos, porque o Senhor já viu, porque o Senhor já está na frente. Que creiamos em Ti, Senhor. Senhor, recebemos a maior de todas as dádivas, que é a dádiva de Cristo Jesus, nos dá a vida eterna através do seu sacrifício. Essa dádiva, Deus, que nem buscávamos, que nem gastávamos nossa ansiedade atrás disso, gastávamos a nossa apreensão, a nossa preocupação nisso, mas o Senhor nos deu. Que agora, Deus, todas as outras preocupações, todos os outros medos e pensamentos aflitivos estejam guardados e confiantes em Jeová Jireh, o Deus que é aquele que é e há de ver. Em nome de Cristo, nos guia, Senhor, a isto. Amém.